Paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E no vídeo de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre a Palavra de Deus. Uma pergunta que nós devemos fazer: será que nós conhecemos a Deus de verdade ou a gente só fala muito sobre Ele? É importante falar sobre Deus, mas mais importante do que só falar sobre Deus é nós conhecermos Ele verdadeiramente em intimidade com Ele. Intimidade em uma vida com Ele. Porque nós podemos conhecer uma pessoa pelo currículo dela, pelo que ela faz, mas conhecer aquela pessoa na intimidade é diferente. Assim é com Deus também, né? Uma vida com Deus é uma vida de intimidade, é uma vida de conhecer a Ele pessoalmente, conhecer a Ele. E como é que nós podemos conhecer a Deus? Como você pode se aproximar mais de Deus? Como você pode passar a conhecê-lo mais e não somente falar sobre Ele? É importante nós falarmos de Deus. Nesse vídeo aqui, eu estou justamente falando sobre Deus. Mas mais do que isso, mais do que só falar sobre Deus, eu quero que você tenha experiência com Deus, que você tenha intimidade com Ele e que você se aproxime mais dele através da sua palavra, através da mensagem do Evangelho. Então, fica nesse vídeo aqui porque o vídeo está interessante e você vai ser desse vídeo aqui edificado para que você possa também ser bênção de Deus na vida dos outros. Primeiramente, nós devemos nos encher da palavra de Deus para que nós possamos transbordar os frutos da palavra de Deus na vida dos outros. Então, meus irmãos, vamos começar com a palavra de hoje. E a palavra que eu quero ler primeiramente está aqui em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir e acompanhar. Mas eu vou colocar também o texto na tela para que você possa ler também e acompanhar aí, tá bom? A palavra de Deus fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Olha só que maravilha. Tem coisa mais gloriosa e coisa mais maravilhosa do que conhecer a Deus, o Criador do Universo? Pare e pense um pouco aí e reflita sobre isso. Será que nessa vida que nós vivemos, será que há algo mais maravilhoso do que conhecer o Criador de todas as coisas? Eu acredito que não. Acredito que não. A gente tem que se gloriar em conhecer a Deus e dizer: eu conheço a Deus, eu conheço o Deus que me criou, o meu Criador, o Criador de todas as coisas, o Deus poderoso, o Deus infinito, soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu conheço Ele em intimidade. Olha só, irmãos, privilégio nós sabermos que nós conhecemos a Deus de verdade, nós temos intimidade com Ele, temos Ele como nosso amigo, temos Ele como nosso Pai, temos Ele como nosso conselheiro, nosso consolador, nosso salvador, nosso médico. Não há nada mais maravilhoso que isso, irmãos. E muito mais do que falar somente sobre Deus, porque falar sobre Deus, muita gente fala sobre Ele, muita gente fala dele, mas é na intimidade com Deus que a gente sabe que a gente conhece Ele de verdade. Quando a gente fala com Ele, quando a gente coloca a nossa vida diante dele e a gente desabafa com Ele como um amigo mesmo, sabe? Como se você estivesse conversando ali com um amigo seu, um irmão, né? Você ali começa a contar seus problemas, as suas dificuldades, você começa a desabafar com aquele irmão, com aquele amigo. E Deus, irmãos, é dessa forma. Deus é nosso melhor amigo. Nós podemos falar tudo com Ele. Nós podemos falar sobre tudo com Ele. E Ele é quem tem que vir em primeiro lugar
nós temos que ter intimidade com Deus, nós que somos cristãos verdadeiros. E depois sim de ter intimidade com Ele, nós também falarmos sobre Ele, falarmos do seu amor, da sua justiça, da sua misericórdia para as outras pessoas que ainda não conhecem. E se você é uma dessas pessoas que tem falado muito sobre Deus, mas não tem tido intimidade com Ele, a partir de agora você pode passar a ter uma vida de intimidade com Deus. E eu vou mostrar para você nesse vídeo, vou falar para você como você pode fazer isso, tá bom? Então, eu vou falar o primeiro passo que você pode fazer para que você possa ter mais intimidade com Deus. E o primeiro passo é você ler a Bíblia. Leia a Bíblia, abra sua Bíblia, se você tiver Bíblia, aí eu acredito que você tenha. Se você não tiver uma Bíblia física, você tem o seu celular, você pode baixar o aplicativo da Bíblia e você pode ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Se você não entender, ore a Deus, abra seu coração e fale: Senhor, eu não entendo o que tá escrito aqui de forma espiritual, mas eu peço que o Senhor me dê discernimento espiritual e abra os meus olhos para que eu possa entender a Tua palavra e que eu possa ter mais intimidade com o Senhor. Então, irmãos, ler a palavra está ligado também a orar. As duas coisas se conectam. Você lê a Bíblia e você também, ao mesmo tempo, você ora a Deus e fala com Ele, para que você possa criar uma intimidade com Deus. E pouco a pouco Deus vai revelando a sua palavra, Deus vai te capacitando, vai abrindo seus olhos, vai te dando discernimento espiritual. Isso é muito importante, isso é maravilhoso, irmãos. Então, o primeiro passo é você ler a Bíblia e, junto com esse primeiro passo, digamos, o segundo passo é você orar, falar com Deus, abrir o seu coração para Deus. Porque Deus é seu amigo, Jesus Cristo é o seu amigo. E eu quero ler uma outra palavra aqui para vocês, que está relacionada a conhecer a Deus, sobre conhecer mais a Deus. Outra palavra que fala, irmãos, sobre nós conhecermos a Deus, está aqui em João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só, irmãos, que maravilha. Não podemos falar de conhecer a Deus sem falar de Jesus. Olha só, Jesus, Ele, o Filho de Deus, o próprio Deus que se encarnou, desceu à terra para que a gente pudesse conhecer mais a Deus. Jesus, ele não veio à terra somente para morrer pelos nossos pecados e nos dar a salvação, que isso já é maravilhoso, a vida eterna. Mas não foi somente isso. Jesus, ele veio também para que nós possamos conhecer a Deus de verdade. Jesus, ele veio à terra para que a gente pudesse ter intimidade com Deus, para que a gente se aproxime de Deus através dele. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, Deus, senão por Ele. Ele mesmo falou isso. Então, irmãos, olha só que maravilha. Jesus Cristo, ele abriu a porta para que a gente tivesse acesso a Deus, para que a gente pudesse ter intimidade com o Pai. E Jesus mesmo fala: quem conhece a mim, conhece também ao meu Pai. Ou seja, o caráter de Jesus é o caráter de Deus. Quem vê Jesus, as suas obras, o que ele fez, vê a Deus também. No Novo Testamento, a partir de Mateus para frente até Apocalipse, as obras que Jesus fez, o que ele falou, é Deus puro. É o próprio Deus falando ali conosco. Então, através da palavra, nós conhecemos a Deus através dos mandamentos, o que Ele se agrada e o que Ele não se agrada, e assim nós passamos a obedecer a Sua palavra. E assim nós conhecemos o nosso Pai Celestial, o nosso Deus que nos criou, e a Jesus Cristo, Seu Filho, que nos salvou
veio para morrer pelos nossos pecados e através do arrependimento que nós temos, como nós conhecemos, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos necessitados de Deus, aí sim o Espírito Santo começa a agir em nosso coração e Jesus Cristo entra na nossa vida para que a gente possa ter intimidade, conhecer a Deus de verdade. Isso é maravilhoso. Irmãos, eu não tenho palavras, irmãos, para falar como Jesus Cristo mudou a minha vida, como Ele entrou na minha vida, como Ele tem trabalhado na minha vida dia após dia. E eu posso falar para vocês que eu tenho uma vida sem propósito, eu tinha uma vida vazia, eu tinha uma vida que, assim, eu não sabia qual era o sentido da vida, irmãos. E eu passei a encontrar sentido na vida quando eu conheci a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entrou na minha vida, quando eu entreguei a minha vida para Ele, quando eu comecei a buscar mais sobre Deus. E eu ainda vou contar o meu testemunho de conversão aqui nesse canal, para edificar a vida de vocês, para que vocês possam saber que Jesus Cristo é real, que Deus é real, Deus é verdadeiro, Ele existe e Ele está pronto para mudar a sua vida e ter intimidade com você. O que Deus mais quer é ter intimidade com você e que você também tenha intimidade com Ele, conheça Ele de verdade. Então, irmãos, antes de fazer esse vídeo aqui, eu orei, pedi a Deus uma palavra e peço que Deus ele entre na sua vida, que você passe a conhecer Ele, que Ele toque ao seu coração e que você venha ser quebrantado para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, no seu coração, para que você possa ter intimidade com Deus. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. E comenta aqui embaixo e digita: eu quero conhecer mais a Deus. Essa palavra me tocou, me despertou e eu quero mais conhecer sobre esse Deus através da sua palavra, através da oração e através da reflexão e da meditação. É importante, tá bom? Comenta aqui embaixo o que esse vídeo, essa palavra falou com você. E, irmão, se inscreve no canal, porque aqui eu quero trazer vídeos sobre a palavra de Deus. É uma palavra simples do Evangelho para edificar a sua fé, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, irmãos. Deus abençoe.